Olá, esse é o terceiro vídeo da série Psicanálise e Quarentena. No primeiro vídeo eu fiz uma introdução sobre o assunto, no segundo eu tratei sobre a angústia e agora nesse terceiro vídeo nós vamos falar de um tema que invade a casa das famílias, principalmente daquelas que têm filhos em idade escolar, que é o estresse familiar por conta dos estudos em casa. É importante entender que toda essa situação de coronavírus mudou nosso cotidiano, mudou as nossas relações. A criança tinha um espaço público na escola, um espaço privado em casa, e esse intercâmbio de lugares e de ambientes não existe mais. Inevitavelmente as crianças vão sentir essa quebra, essa separação, essa mudança na rotina da vida delas, e eles vão tentar entender o que está acontecendo por meio do olhar dos pais. E o que será que eles vão enxergar nesse olhar? Eles vão enxergar a negação, aquela família que diz que nada está acontecendo, mas se nada está acontecendo, por que eu perdi a escola? Por que eu estou em casa? Por que minha rotina mudou tanto? Ou ela vai enxergar o pânico, né? Que aí aumentaria o medo nela. Então a gente já pode ver agora no comecinho como é importante que os pais se cuidem emocionalmente para dar esse suporte para as crianças também. Então, primeiro ponto muito importante, digam sempre a verdade para as crianças. Porque as crianças intuem a verdade, eles sentem o ambiente, eles sentem os pais, eles são esponjas e vão absorver o que está acontecendo. Se a verdade não lhe é dita, ela pode criar fantasias, né, na sua cabeça, com seus recursos, às vezes muito maior do que de fato está acontecendo. A criança percebe a situação, mas ela não tem recursos para expressar isso na linguagem, para responder a isso. Então podem surgir alguns sintomas, ela pode ficar ansiosa, pode ficar angustiada, aquele choro repentino que não existia e passou a existir, uma desobediência, uma briga entre irmãos, né, briga com os pais. Tudo isso é uma forma da criança reagir a essa mudança. É muito importante que o sintoma que seu filho apresentar seja respeitado, porque foi a única forma que ele conseguiu reagir e responder ao que está acontecendo. Imagina que um elemento fundamental na vida dele, que é a escola, que é a rotina, o encontro com os professores, com os amigos, foi tirado. E de repente ficou um vazio e ele precisa responder a isso. Para começar, que ficar em casa pode parecer inclusive um castigo, né? Por que é o isolamento? O que é a reclusão? Quando você tira alguém do convívio social, você coloca, por exemplo, um preso numa cadeia, é um castigo por alguma coisa que ele fez de errado. Então, como é que será que a criança está lidando com isso, né? Por que ela foi tirada daquele convívio? Por que ela foi roubada da vida dele? Outra coisa muito importante, atenção nesse ponto, é que deve haver a separação entre ambiente público, escola, ambiente privado, casa. A escola não pode invadir a casa, não pode ser incorporada. É importante manter essa separação. As escolas estão se reinventando, fazendo um esforço gigante para oferecer para as famílias e para os alunos uma continuidade no estudo. Mas é outra coisa, não é a mesma coisa que a aula presencial, não é a convivência que a criança tinha na escola, então é importante a gente manter essa separação. Então, uma coisa é casa, outra coisa é escola. É impossível trazer para casa toda a carga horária que eles tinham na escola. Seu filho não vai estudar 5, 6 horas por dia. Os professores estão propondo atividades, as escolas estão propondo atividades para manter o link aluno-professor, com os amigos, para manter uma rotina de tarefas, para manter a parte pedagógica, mas é diferente, não é a mesma coisa deles estarem na escola. Então vamos às queixas que têm chegado, principalmente das mães, que têm falado que os filhos não querem fazer a lição, que as lições estão atrasadas, muita desobediência, muita rebeldia em relação a esse novo modelo. Alguns estão respondendo bem, né? Mas eu vejo muitas famílias que estão com dificuldade em relação a isso. E aí a mãe se coloca como inflexível, né? Como é preciso responder 100% à escola, é preciso entregar as tarefas a qualquer custo. Uma mãe, que além de ser mãe, agora está tendo que ser professora, continua sendo profissional porque ela não pôde parar, cozinheira, faxineira, né, e uma lista de funções. Será que essa equação fecha? Será que isso tem alguma chance de dar certo? E o que eu diria em resposta a isso é que é um momento que a gente precisa, né, para sobreviver, repactuar, né, os nossos acordos políticos, econômicos, enfim. Também com a escola, também de convivência familiar. É impossível
numa situação tão adversa, levar tudo a ferro e fogo. A gente vai ter que trabalhar a tolerância, a gente vai ter que trabalhar a empatia, vai ter que trabalhar a paciência, a flexibilidade, deixar de lado um pouquinho a rigidez que não cabe para esse momento que a gente está vivendo e tentar encontrar um meio termo. A situação por si só já é dramática, então a gente pode pensar onde que a gente pode aliviar para não tornar isso ainda mais insuportável. Pais e mães com o tom de voz alterado, acusando, brigando, filhos inseguros, achando que não vão dar conta das tarefas, não vão dar conta do que a escola propôs, ou seja, não vão dar conta de passar por esse momento. Tem muitos pais e mães preocupados que o filho ficou atrasado, né, nesse processo acadêmico. Mas eu te digo, é o seu filho e o filho da humanidade inteira. Todas as crianças dessa geração vão ter essa história para contar do que aconteceu em 2020. Você não precisa ir para a escola com seu filho de novo, fazer cursos, inventar formas mirabolantes de dar conta disso. Façam o que é possível, o que vai preservar a saúde mental da família de vocês, um bom convívio. Deixe seu filho experimentar fazer a lição sozinho. Se ele precisar, ele te convoca. Um momento diferente exige uma forma diferente de lidar. A forma antiga já não se encaixa agora, já não funciona. Então, para terminar, eu vou ler para vocês uma mensagem que eu mandei para as mães da escola, compartilhando com elas uma inquietação minha e que eu sabia que elas dividiam também. Após baixar um pouco a poeira das primeiras semanas de quarentena, venho aqui escrever umas palavras como desabafo próprio e como compadecimento a tantas mães e pais que estão na mesma situação. Estamos diante de uma condição impossível. Impossível de ser vivida com expectativas altas, buscando a excelência, com cobrança ou com culpa. Apesar de saber das implicações do Covid-19 em diversas áreas, como saúde, economia, só para começar a lista, quero tratar de um desafio que compartilhamos chamado estudo em casa. Pode parecer pequeno diante do que o mundo tem enfrentado, mas para o nosso mundo interno isso é grande e pode ser arrasador. De um dia para o outro as escolas fecharam e nos vemos sendo professores sem o devido preparo acadêmico e emocional para essa função. Não fomos ensinados a ensinar, não temos as técnicas, nos faltam as ferramentas. Mas as tarefas precisam ser entregues. Precisam? A que preço? Eu particularmente tenho me esforçado além das minhas possibilidades para que o estudo fique em dia. Tenho 3 filhos, então imagine a quantidade de tarefas por dia. Resultado disso, estudo 100% em dia e uma família estressadíssima. Acordo e a primeira coisa que penso é estudo. Logo cedo já quebro a cabeça para distribuir 2 computadores entre 3 filhos. Um deles fica com o celular e, é claro, dá briga. Na primeira linha da tarefa eu escuto, cansei, e eu penso, mas nem começamos. Que dia, que dias, quantos dias, quanto tempo ficaremos assim? Não sabemos, e por isso mesmo precisamos preservar a nossa saúde mental, fazer o que é possível, porque o que é impossível é muito custoso, pode custar a nossa família. Hoje gravei um vídeo de inglês da minha caçula que eu teria que subir na plataforma da escola. E após corrigi-la algumas vezes, ela, cheia de sabedoria, me disse: "Mamãe, não precisa ser perfeito." Então eu divido essa sabedoria com vocês. Pai, mãe, não precisa ser perfeito. Estamos todos exaustos, confusos, com medo, preocupados. Vamos fazer o que conseguimos, o que não vai nos roubar nosso equilíbrio psíquico e a nossa alegria. Eu acho sim importante todo o conteúdo que a escola está propondo, mas hoje eu busco encarar este momento adverso com mais flexibilidade. Uma lição ficou pendente? Amanhã é outro dia. Amanhã a criança pode estar menos cansada. Amanhã pode ser mais fácil que hoje. Podemos ter esperança em meio ao caos porque temos o amanhã.